Olá! O Brasil, graças à Constituição de 1988, tem um sistema de saúde com acesso integral, universal e gratuito. O SUS nasceu ousado, mas perto dos seus 30 anos de criação, ainda tem muitos desafios a vencer. Nós não gastamos bem os recursos da saúde. É visível o mau uso dos recursos da saúde. Porque se eles entenderem que saúde será uma despesa como todas as outras, o governo vai estar tratando nós todos, não como pessoas, mas como números. A Comissão de Assuntos Sociais ouviu o ministro da Saúde para ter um raio-x do SUS. O resumo desse relato e as considerações dos senadores você acompanha a partir de agora. O orçamento da saúde evolui muito, então da esfera federal são 100 bilhões por ano, da esfera dos municípios 70 bilhões e os estados 60 bilhões por ano. Portanto, é um grande investimento que fazemos na saúde dos brasileiros e com a informatização eu tenho certeza que vamos eliminar a duplicação de atendimentos, de procedimentos, de exames, que 50% dos exames laboratoriais não são retirados pelos interessados, 80% dão resultado normal. Portanto, é possível sim otimizar os recursos de saúde e garantir uma melhor resolutividade na atenção básica. Nós temos um orçamento maior esse ano, conseguimos recuperar um contingenciamento de 5 bilhões e meio, que estava sob o nosso orçamento da saúde, que já foi liberado. A judicialização é um grande problema que nós temos na saúde hoje. São, entre estados, municípios e União, 5 bilhões por ano de recursos, que crescem exponencialmente, como vocês estão vendo, e isso desorganiza qualquer orçamento. Não há planejamento, não há orçamento que se sustente com uma interferência permanente de decisões que precisam ser cumpridas e que não estavam planejadas. Há sugestões, como em Santa Catarina, que nós tivemos lá, senador Dário, para uma vara única de saúde em cada estado, uma vara especializada. Como nós temos a justiça eletrônica hoje, os procedimentos são enviados pela internet, a gente teria uma vara especializada em cada estado só para decidir sobre saúde, porque aí teríamos a clareza de quem está decidindo sobre o volume das interferências que são feitas no orçamento e no planejamento das ações de saúde. Temos também uma solicitação dos estados para que os preços praticados pelo Ministério sejam também estendidos aos estados, e vamos negociar com os fornecedores para que preços praticados por laboratórios com o Ministério da Saúde sejam os mesmos quando há judicialização ou compra pelos estados, que sejam comprados pelo mesmo preço, porque os estados têm pago muito mais caro do que paga o Ministério da Saúde, porque compram em menor escala para o atendimento dessas decisões. Um sistema de saúde que é acessível a todos, claro, precisa de recursos, mas não é essa a nossa realidade. O SUS é dito como subfinanciado e, de fato, há uma distorção na tabela de financiamento do SUS, porque ao longo do tempo foram criadas redes de incentivos, rede de urgência e emergência, rede Cegonha e outras redes que foram criadas incentivando determinados procedimentos, e isso provocou que hoje 60% do financiamento do SUS é tabela SUS e 40% são incentivos. Portanto, se esses 40% tivessem sido usados para a correção da tabela SUS, nós teríamos a tabela hoje em valores mais aproximados dos custos reais desse serviço. Há uma coisa que a mim sempre me incomodou. Por exemplo, e está aqui os números. Dos 232 bilhões do SUS de 2015, a maior parcela é da União, de 100 bilhões. A maior parcela em valor unitário, mas percentualmente, evidentemente que não é. Então, isso precisa ficar claro. A parte dos municípios, que são os que menos arrecadam, foi de 71 bilhões, senhor presidente. E os estados, 60,2 bilhões. Quer dizer, daqueles, na hora de você mandar o dinheiro que é arrecadado, e a arrecadação é feita nos municípios.
Estado e União são coisas virtuais, é uma ficção. Ninguém mora em Estado, ninguém mora na União. As pessoas vivem nos municípios. E os municípios, percentualmente, eles são os responsáveis pela maior contribuição do orçamento da União. O SUS é um sistema universal e com um subfinanciamento, e que eu, sinceramente, desconhecia isso. Mas é verdade que já começou lá atrás, quando se tirou 10% do orçamento da saúde para a Previdência. Há uma questão importante que é a questão dos reajustes das tabelas do SUS, não só para laboratórios, para hospitais, para os hospitais filantrópicos e santas casas. Há 20 anos não há reajustes dos valores da tabela de procedimento do SUS, que essa defasagem está provocando um endividamento das santas casas e hospitais filantrópicos, num endividamento que chega só no Rio Grande do Sul a 1 bilhão e 400 milhões de reais. E foi apresentado um projeto, ministro Ricardo Barros, o PLS 744, de 2015, que cria o Programa de Financiamento Preferencial destinado às santas casas, atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que poderia ser uma alternativa para as dívidas, claro, evidentemente considerando a saúde financeira e a capacidade delas, das santas casas, terem esse acesso a esse financiamento, que seria através do BNDES, para fazer uso do S do BNDES, que ultimamente não tem sido muito usado. Tem filantrópicos que vão muito bem, senador, e outras não, como tem hospitais públicos que são mais eficientes e outros não. Então, a comparação não é assim direta, mas, de fato, o serviço público, a administração direta pelo serviço público é mais cara do que as organizações sociais, ou as filantrópicas, ou aqueles que têm a liberdade de comprar, né, um insumo quando precisam, e não fica toda uma equipe parada porque tem que fazer uma licitação para comprar um insumo e leva 20, 30 dias e aquele serviço todo paralisado, aguardando que se substitua. E o ProSUS, que financia, né, são recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, para o financiamento aos filantrópicos. Tem uma ação das URVs, pela Federação dos Hospitais Filantrópicos, que foi julgada, foi ganha pelos filantrópicos, foram pagos 4 parcelas, depois foi suspensa. É um recurso muito significativo que, eventualmente, poderia dar um respiro para o sistema das filantrópicas. E o projeto de lei do senador Serra sobre financiamento, né, o alongamento, é um refis praticamente para as filantrópicas. Eu acho que pode ser feito, já fizemos para o futebol, por que não fazer para as entidades filantrópicas? A questão da tabela. Hoje, 60% de tudo que é feito de financiamento do SUS é tabela e 40% são incentivos, né? São outras maneiras de se fazer o pagamento do serviço de saúde. Então, por isso é que a tabela ficou defasada, porque se criaram mecanismos diferenciados de fazer a transferência para os prestadores e para os municípios. E o SUS é mais do que assistência, né? Tem vigilância sanitária, tem vacinas, tem controle de endemias, né? Então, o SUS não é apenas o tratamento das pessoas, é a prevenção para que elas não fiquem doentes, e tudo isso são investimentos altos do poder público nessa prevenção. E tomara também que o senhor corrija outras distorções, que é essa pouca vergonha de uma tabela do SUS com uma remuneração do século passado. Isso é um estímulo, ministro, isso é um estímulo à desonestidade, é o Estado não pagando, não remunerando adequadamente e cobrando o máximo. Isso é extremamente incoerente. 25% da população brasileira são usuários de planos de saúde, que também utilizam o sistema público. E daí, um desafio antigo. O SUS quer ser ressarcido por esse atendimento. E precisamos, evidentemente, que o sistema público possa também faturar para os convênios, porque esta proibição, ela nos impede de nos ressarcir de uma justa cooperação de quem pode ter o seu plano e coopera com o plano para o financiamento do sistema público. Então, os hospitais de pequeno porte precisam poder receber dos municípios vizinhos uma cooperação financeira, que hoje é proibido, e também precisam poder faturar para os planos quando ele atende uma pessoa que tem plano de saúde. Então, esta mudança legislativa nós estamos preparando e vamos pedir o apoio dos senhores, porque nós precisamos nos conectar com o mundo real, precisamos entender as dificuldades que temos, precisamos criar um plano de saúde popular, com menos cobertura e com menos custo,
porque vai incluir muito mais pessoas no processo de melhora de qualidade do atendimento de saúde. Eu acho que o sistema suplementar, ele precisa existir, ele precisa estar cada vez mais integrado do ponto de vista das suas ações com o Sistema Único de Saúde. Nós devemos pensar, inclusive, uma ação mais do que suplementar, em alguns aspectos complementar, porque esse sistema, ele se beneficia duplamente do Sistema Único de Saúde, e eu creio que Vossa Excelência sabe muito bem disso. Se beneficia porque existe a renúncia fiscal, que permite que as pessoas possam abater do seu imposto de renda integralmente os gastos com saúde suplementar, e segundo, porque a legislação que trata do funcionamento dos planos e seguros de saúde, ela permite uma cobertura fragmentada da ação desses planos e, como tal, o SUS é que complementa quem só tem, por exemplo, um plano ambulatorial ou quem só tem somente um plano... Vou terminar, presidente. Quem só tem um plano hospitalar. Então, já há um processo de favorecimento a esses planos. Se nós vamos marchar para termos planos mais fragmentados, planos de saúde popular, planos que você paga menos, mas tem menos atenção por parte desses planos de saúde, eu acho que nós vamos caminhar, primeiro, para algo que, pode ter certeza, Vossa Excelência, por melhor que seja a intenção de Vossa Excelência, eu tenho certeza que é algo que não vai se consolidar. A resistência que Vossa Excelência vai enfrentar em relação a isso, sem dúvida, será muito forte, muito importante. E segundo, que ao invés de nós melhorarmos, nós vamos decrescer na qualidade da prestação da assistência à saúde da nossa população. Quando alguém sofre um acidente grave, ele pode ter um plano de saúde, o melhor que ele tiver, mas ele sempre dá entrada no melhor hospital, que, via de regra, é um hospital público. Pessoa com traumatismo craniano não vai para a clínica médica, ela vai para o melhor hospital. E aí, esse paciente é tratado lá, né? E com um custo altíssimo, que é alta complexidade, e o plano de saúde não ressarce essa parte aí. Eu tenho um projeto de lei, que é o PLS 308, que fala que, de 2015, que para descentralizar o ressarcimento ao SUS, permitindo que estados e municípios sejam diretamente ressarcidos quando atendimentos se derem em estabelecimentos a eles vinculados. O relator é até o senador Humberto Costa, mas eu acho que pode, sim, ter alguma solução, porque melhor do que é hoje, porque a União não está fiscalizando direito. Então, o recurso de quem tem um atendimento privado no hospital público some, não vai nem para a União, não vai para canto algum, né? E, aliás, eu não sei, deve ficar no próprio hospital, mas deveria ir para o município. Tem que arrumar essa questão. Mas é um consenso absoluto entre todos aqueles que estudam não só o sistema de saúde brasileiro, mas os sistemas de saúde de um modo geral, de que nós temos um grave problema de subfinanciamento. O presidente Itamar Franco, senador Humberto Costa, ele decidiu, lá quando era presidente da República, retirar dos 30% de recursos da Seguridade que foram concebidos para o financiamento do SUS, 10% para o financiamento da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Então, desde então, o SUS perdeu 1/3 do seu financiamento. Então, desde sempre, nós tivemos que repensar o modelo, né, e conviver com essa falta de recursos que decorreu da retirada de 10% dos recursos da Seguridade, que completariam os 30% da saúde, para o atendimento da aposentadoria do trabalhador rural. Então, é um problema histórico que a gente administra, porque foi uma decisão tomada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional. O tema agora é gestão, fazer mais com menos ou simplesmente não desperdiçar recursos.
Nos causa preocupação a gente ouvir uma ênfase muito grande de que o problema está mais concentrado na questão da gestão, ou está principalmente concentrado na questão da gestão. Naturalmente que todos nós concordamos que deva haver uma limitação de gastos, é importante trabalhar em cima da restrição de gastos e não do endividamento para que nós possamos ter o equilíbrio fiscal necessário. Porém, não se pode tratar o pagamento de diárias, de passagens aéreas ou de custeio da máquina com políticas públicas que são absolutamente essenciais e que têm um custo crescente. O senhor falou da gestão, eu de fato reputo que gestão é fundamental. Nós não gastamos bem os recursos da saúde. É visível o mau uso dos recursos da saúde. Então, enquanto nós não utilizarmos bem os recursos que temos, pedir mais não me parece a missão adequada. Eu prefiro arrumar a casa primeiro, garantir que tudo que está sendo gasto seja bem gasto, com a melhor qualidade possível, o melhor retorno à população possível, e aí vamos buscar novas fontes de financiamento para aquilo que se apresentar necessário. Eu reverencio a confissão do nosso ministro ao dizer que os recursos de conhecimento de todos do nosso país são mal aplicados pelo setor público em todas as áreas. No meu entendimento, ministro, nós vivemos uma crise profunda do Estado, em que não temos planejamento. Se a saúde é um direito consagrado na nossa Constituição, e não é cumprida, porque os governos são transitórios. Cada governo que passa tem sua equipe, não há um planejamento de longo prazo, um planejamento estratégico no nosso país, que abrange todo o universo do nosso território, municípios, estados. Eu gostaria de falar da relevância da gestão. E eu me sirvo de uma declaração feita pelo ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que, numa entrevista às páginas amarelas da Veja, ele declarou que um cuidado maior nas compras dos medicamentos feitos pelo Ministério da Saúde, foi possível fazer uma economia de, não me lembro o número exato, mas tipo 5 milhões de reais. Eu imagino, num país que joga os medicamentos fora, com prazo de validade vencidos, é a demonstração clara, quando isso acontece, de um descuido com o gerenciamento. Um descuido sério, porque é dinheiro jogado fora. Eu não posso entender que o governo federal, e muito menos o presidente Temer, vai entender que saúde seja uma despesa igual a qualquer outra. Ela precisa ter um tratamento diferenciado. Porque se eles entenderem que saúde será uma despesa como todas as outras, o governo vai estar tratando nós todos, não como pessoas, mas como números. E nós não somos números, nós somos humanos. Nós temos as nossas dificuldades, nós somos imperfeitos, nós precisamos de apoio. Um país como esse, nosso, que ainda é um país que tem muitas diferenças e desigualdades sociais, precisa muito do sistema público de saúde. O combate ao Aedes aegypti, a informatização da saúde, o acesso aos exames, dos mais simples aos mais complexos. Todos aqueles que têm estudado o Sistema Único de Saúde e trabalham nele, entendem que nós temos hoje alguns gargalos importantes e que são importantes, inclusive para a falta de legitimidade que o sistema tem. O mesmo sistema que garante atendimento integral a quem tem AIDS, hepatite C, doenças as mais raras e as mais caras do mundo para se tratar, é um sistema que não é reconhecido por isso, mas que é encarado pelo fato das filas nas emergências, da demora para fazer um exame especializado. Existe, na questão dos exames que são solicitados, exames de especialidades, aí eu diria assim, a falta de resolutividade da atenção básica decorre também de uma cultura do brasileiro, que acha que se não sair da consulta médica sem uma receita ou sem um pedido de exame, ele não foi atendido, né?
é uma cultura do povo brasileiro e isso acaba provocando esses 50% de exames que não são retirados depois que a pessoa não tem mais nenhum sintoma daquilo, não se interessa em buscar o exame, e 80% dos exames com resultado normal. De qualquer forma, o prontuário eletrônico vai permitir que cada cidadão, quando chega à unidade de saúde, tenha a sua ficha pronta, publicada na tela do computador do médico que vai consultá-lo. E aí o seu último exame de sangue, as suas radiografias, o seu histórico de saúde estará lá presente, e isso vai evitar, evidentemente, a repetição de solicitação de exames para informações que já foram patrocinadas pelo poder público para aquele cidadão e que apenas têm que estar disponíveis para a consulta do médico que vai consultá-lo. Também porque evitará a repetição de consultas e a repetição de medicamentos que ele busca eventualmente em um e outro posto de saúde, e é consultado de novo e é dado medicamento de novo, né, por falta de controle e de informação sistematizada. Foi divulgado um grupo de cientistas do Brasil e dos Estados Unidos que testaram em camundongos com sucesso 2 vacinas experimentais contra o vírus da Zika. De acordo com os autores do estudo, Zanotto, professor da Universidade de São Paulo, os resultados do estudo são muito animadores, embora sejam apenas prova de conceito. Quer dizer, que é possível produzir uma vacina contra o vírus da Zika. Da mesma forma, foi divulgado que os primeiros voluntários a receber dose de vacinas contra a dengue, do Butantan, foram vacinados e os ensaios clínicos serão conduzidos pela Faculdade de Medicina de Rio Preto. No caso da vacina para a Zika, qual o apoio que o governo federal tem dado já às pesquisas que estão acontecendo na USP, se eles estão fazendo por conta própria, se tem apoio do Ministério? E sobre a vacina da dengue, o Ministério da Saúde trabalha com algum prazo para disponibilizar essa vacina para toda a população, essa que já está mais adiantada, né? Vacinas da Zika. Temos já o Instituto Evandro Chagas, com a Universidade do Texas, já tem uma vacina de Zika pronta que estará com testes clínicos iniciando a partir de novembro. E temos também a vacina da dengue, né, no Butantan, com 300 milhões de reais já destinados para o desenvolvimento da vacina da dengue, e abrimos uma chamada pública de 65 milhões de reais do CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Saúde, para patrocinar pesquisas sobre Zika. Qualquer pessoa, todos os nossos cientistas, pesquisadores que tenham alguma pesquisa em andamento sobre Zika podem se qualificar e nós financiaremos a pesquisa para ver se conseguimos, com isso, multiplicar soluções para o enfrentamento da Zika. O Brasil tem um exército que nenhum canto do mundo tem. Os agentes de saúde e os agentes de endemia. São 500 mil profissionais que estão nas ruas, mas, infelizmente, muitos deles, ou a grande maioria deles, ainda com a prancheta na mão ou com a roupa desbotada, presidente. Ou seja, subutilizados. E muitos, às vezes, por falta de condições, não têm a qualificação necessária para aquilo. Quando ele poderia estar com um celular como esse, ou mais simples do que esse, passando as informações online e dizendo ao ministro, ao presidente, ao prefeito, ao governador, ao secretário de saúde, ao secretário de Estado, quem quer que fosse importante na cadeia do SUS ou na rede do SUS, a situação de cada família. Se ali tem alguém com anemia falciforme, se ali tem alguém com câncer, ou até se ali tem alguém que ainda não foi alfabetizado ou que se alguém está desempregado. Nós temos esses profissionais. Agora, não adianta tê-los se eles não têm os meios adequados para exercer a sua atividade. De fato, um exército, né, os agentes comunitários, precisamos de motivá-los, de conseguir colher o melhor fruto do seu trabalho. Por isso, a nossa proposta de instrumentalizá-los com acessório que permita o seu melhor desempenho e a melhor coleta pelo poder público do resultado do seu trabalho. Melhor do que ser muito bem atendido num posto de saúde é não precisar ir ao posto de saúde, né? Então, exercício físico, alimentação saudável, tabagismo, né? Deixem de fumar, alcoolismo, né? Excesso de álcool não ajuda a saúde
Então, é preciso que nós convoquemos a nossa população para cuidar da sua saúde, para combater o mosquito, porque só os agentes públicos não vão combater o mosquito, é preciso que cada cidadão cuide do seu espaço. Reafirmamos nosso compromisso com o SUS, nosso compromisso com a saúde como um todo, a universalidade, a integralidade, mas também o nosso compromisso com a gestão, com o esforço para que a qualidade do serviço público de saúde que pode ser prestado seja a nossa grande meta, né? É inevitável que as limitações orçamentárias não nos permitam fazer tudo o que gostaríamos, mas o que pudermos fazer bem feito com os recursos orçamentários que temos, nós faremos. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.